tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é o refluxo, a famosa azia, que grande parte da população tem como sintoma, como patologia, que pode estar aí interferindo na vida de 20% da população brasileira. É importante que você saiba que o refluxo nada mais é que o retorno involuntário do conteúdo aí advindo do estômago, que tem aí diversos motivos, como alteração do tônus dos esfíncteres, hérnia de hiato, alterações aí de peso. Nós temos que falar muito disso. A gente precisa entender qual é a causa, na verdade, né? Desse refluxo, dessa azia, desse sintoma antes que surja realmente uma doença decorrente dessas alterações. É importante que você fique ligado que a obesidade, que se alimentar muito tarde, que comer alguns alimentos, se alimentar de alguns alimentos, geralmente é a grande chave para que você trate esse problema e que ele vá embora de uma vez por todas. É preciso que você pare de tratar os sintomas e trate a causa. Antes que a gente comece a falar sobre as questões biológicas e emocionais que nós podemos realizar para ter a consciência e tomar medidas para nos curarmos, eu quero que você compartilhe o nosso vídeo, dê um like aí no nosso vídeo, no nosso canal, nos acompanhe aqui, se inscreva no nosso canal, que é muito importante tê-los aqui conosco. Bom, existem várias pesquisas, como eu vou colocar aqui na tela para vocês, que nos demonstram que o refluxo ele é advindo de consequências de diversas desordens. Então, pacientes que estão obesos precisam emagrecer para evitar o refluxo. O refluxo ele pode causar aí alterações do sono, ele pode causar sintomas como queimação no peito, muito semelhante à angina, mas que não é decorrente de nenhuma alteração, nenhuma patologia cardíaca. Ele causa queimação até a nível de pescoço, então é algo que incomoda bastante as pessoas, principalmente depois que as pessoas se alimentam. Então elas se alimentam muitas vezes em grande quantidade, muitas vezes muito tarde, e isso faz com que haja essa queimação, o refluxo, o retorno involuntário desse conteúdo a nível do estômago para o esôfago. É importante que a gente fale sobre isso. Algumas pesquisas mostram que existem alguns alimentos que fazem com que haja uma redução na função desses esfíncteres, que impede o refluxo, a passagem desse conteúdo do estômago para o esôfago, e que são principalmente... Eu anotei até que para você uma última pesquisa que saiu, mostrando que, por exemplo, o café, o álcool e o chocolate, ele reduz a função do esfíncter e permite essa passagem do conteúdo do estômago para o esôfago. Alimentos picantes causam irritação a nível de esôfago. Carboidratos e gorduras também reduzem função de esfíncter. Refeições muito grandes à noite também causam uma piora ou leva ao refluxo. Então, muito importante que você se alimente pelo menos 3 horas antes de dormir. O que a gente vê é que as pessoas se alimentam quase todos os dias às 10 da noite. Isso complica muito a situação e pode levar a todas essas alterações. Refeições também muito calóricas, como a gente citou, excesso de carboidratos, excesso de gorduras, tudo isso faz com que haja um relaxamento desse esfíncter, haja um relaxamento transitório, e isso faça com que você, na verdade, regurgite, todo o conteúdo, parte do conteúdo do estômago para o esôfago, causando esse incômodo, essa azia. Se você não tratar adequadamente todo esse processo, pode levar a alterações importantes, inclusive a câncer de esôfago. Então, eu quero que você tenha muita consciência sobre isso e passe a tratar a causa. Então, antes de tomar medicações que levem aí
a uma melhora somente do sintoma, você precisa resolver qual é o problema. Então, se você tiver obeso, precisa emagrecer. Se você consumir esses alimentos em grande quantidade, precisa mudar a alimentação. A gente vem falando isso, a grande chave biológica, muitas vezes, é mudar a alimentação. Isso faz toda a diferença. Os nutrientes que você recebe se modificando, muda toda a fisiologia, resolve, muitas vezes equilibra toda a fisiologia do seu sistema. E assim você não vai ter nem que tomar nenhum remédio. Então isso é muito importante. Segundo, que as pessoas não conseguem entender que o emocional, o mental, tem relação sincrônica absoluta com o biológico. A gente vem falando aqui de pesquisas muito interessantes da psiconeuroimunologia, psiconeuroendocrinoimunologia, mostrando a relação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos com desordens biológicas. E com o refluxo não vai ser diferente. Para que você entenda, o refluxo ele está relacionado a eu não consigo ou eu não quero engolir um pedaço, que a gente fala. Na verdade, aqui pode ser uma situação. Então, é um tipo de situação onde você não consegue aceitar algo, ou seja, engolir algo. Então, pode ser palavras, insultos, censuras, críticas. Eu não consigo engolir situações difíceis de aceitar. Quantas vezes a gente passa por isso, não é mesmo? Pode também ter relação a eu não consigo, eu não quero engolir o alimento. Pode ser, inclusive, real. Não consigo engolir o alimento, não quero engolir aquele alimento, quando muitas vezes nós somos obrigados a só comer o que nós não gostamos. Então, isso também tem que ficar muito claro. Medicamentos. Então, tudo isso causa essa dor ardente que a gente fala, esse refluxo, essa dificuldade de engolir. Eu já tive quadros onde eu passei por situação que automaticamente à noite, né, que é onde acontecem os processos de reparação, eu tive, né, acordei com refluxo, isso é muito comum. E aí no outro dia eu resolvi aquele problema com aquela pessoa, eu falei para ela que eu não conseguia aceitar aquela situação, não conseguia aceitar a decisão dessa pessoa, e isso fez com que cessasse o refluxo. O grande problema é que nós vivemos esses conflitos e continuamos com esses conflitos, nós mantemos esses conflitos na nossa vida, o que impede muitas vezes a cura. O uso da medicação também muitas vezes impede a cessação dos sintomas. Então, preste atenção, você melhora o sintoma, mas não resolve o seu problema. Então, tudo isso tem que ficar muito claro. Obviamente que nós temos, em muitas situações, que tomar remédios, mas o grande problema é que as pessoas acham que podem tomar os remédios a vida toda, como, por exemplo, aí, os omeprazóis, os pantoprazóis, enfim, remédios que a longo prazo podem causar prejuízos. Então, antes de tudo, olhe para você, olhe para sua alimentação, mude seu estilo de vida, mude a maneira de enxergar a vida, que tudo se resolve. Então, hoje a minha dica de hoje é essa, né? Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo, nos dê um like, se inscreva no nosso canal, que vai ser sempre um prazer te ter aqui. Um grande abraço e até mais.